Oi, gente, tudo bem? Tô testando aqui para ver se vocês estão me vendo. Oi, Gustavo, Lu, tudo bom? Tô esperando a Clarissa chegar. Vou até avisar para ela que eu já tô live. Bom ver vocês aqui. Vou começar a falar rapidinho, né? Essa é mais uma live do nosso projeto, o projeto Circularidade na Escola. É um projeto do CapUERJ, mas ele é um projeto, como vocês sabem, ele é não só multidisciplinar, como ele também é multi-institucional, vamos dizer assim, né? Nós temos professores da rede municipal, nós temos professores do Colégio Pedro II, nós temos professores da UERJ, temos professores do Colégio de Aplicação. Então, nós somos um grupo bastante heterogêneo, digamos assim, né? Tenham todo mundo chegando aí. Então a gente teve aquelas duas primeiras lives que focaram especificamente, né? Não especificamente, mas elas ficaram principalmente focadas na educação pública. Então, na nossa reunião, a gente achou que seria interessante a gente fazer uma live voltada para os professores da rede particular de ensino, né? Que muitas vezes são duas questões, são questões variadas, existem diferenças entre essas duas áreas, né? E aí eu estou esperando a Clarissa chegar para a gente começar. Mas antes de a gente começar, eu queria falar uma coisa, né, que vai ficar gravada. Eu acabei de receber a mensagem aqui dizendo que o tema não ficou fixado, né? O nosso tema é conversa entre professoras, educação na pandemia, né? E hoje é instituições privadas de ensino. E o que eu queria deixar claro aqui, eu acho que é interessante, né? Que a gente, nos últimos dias, cadê ela? Ela já chegou, diz que a Clarissa já chegou. Ela tem que pedir, Clarissa, querida, você tem que pedir para ter acesso à live e eu vou te permitir entrar aqui. Ah, chamei. Tô aprendendo isso também, gente. Tô aprendendo. É, e assim, nos últimos dias eu ouvi algumas pessoas nas redes sociais falando: Oi, Clarissa, tudo bem? Oi, tudo. Tava nervosa já, que eu fui Ai, a primeira a chegar, pedindo estamos solicitação. Cadê ela? aqui, estamos aqui. E eu só sou concluir um raciocínio aqui e aí eu já vou já vou te apresentar. E nos últimos dias eu tenho ouvido muitas pessoas falando que estão questionando que as universidades públicas estão paradas há mais de 90 dias, né? A gente quer deixar claro que a universidade pública não está parada há mais de 90 dias. Isso que a gente está fazendo agora é universidade pública, né? Para quem tem curiosidade, é só jogar no Google o UERJ Covid, por exemplo, para ver várias frentes que a UERJ está atuando em tempos de Covid. Então, a gente tem os grupos de extensão funcionando ativamente, né? Inclusive, muitas vezes, a área de ensino, não de maneira aulas, mas com atividades. Então, a universidade está a pleno vapor, apesar de todas as questões da pandemia, né? Eu queria deixar isso claro, porque a UERJ não é a única, né? As universidades federais também estão funcionando, porque a gente está em tempo de notícias falsas. Eu não gosto de usar o nome em inglês, fake news, porque o que a gente vê é que existe, né, muitas notícias falsas sendo divulgadas em relação à universidade pública, em relação a um monte de coisa, né? E dentro dessas notícias falsas são notícias caluniosas, são notícias injuriosas. Então, nós estamos funcionando, nós estamos a pleno vapor. Isso daqui é um evento do grupo de extensão, né? Que a universidade pública ela é engajada em 3 frentes, né?
que é ensino, pesquisa e extensão. A extensão é quando a universidade ela toma as ruas, ou ela abre as portas, ou ela toma as ruas. Então, a gente faz parte do projeto de extensão. Eu acho que é legal a gente começar falando isso, né? Não é apenas uma conversa entre duas pessoas que gostam de falar de educação, é também sobre isso, né? Mas é um evento que é oficial do nosso grupo de extensão Circularidade CAP-UERJ. Circularidade na Escola CAP-UERJ. Então, eu vou deixar a palavra com a Clarissa. Clarissa Lima, ela é escritora, ela é mestranda pela UFRJ e ela é diretora do Simpro. A gente já bateu um papo antes de começar. A gente tem várias perguntas para ela, mas eu queria começar, Clarissa, que você se apresentasse, que você falasse em termos gerais da atuação do sindicato, né? Que é importantíssimo, principalmente nesses momentos de maior dificuldade, a gente vê que o sindicato, apesar de tentarem enfraquecer o tempo inteiro o sindicato, como é importante para uma categoria como a gente, como professor, né? Todas as categorias de trabalhadores, mas como é importante o papel dos sindicatos, como é importante o papel dos sindicatos para os professores que trabalham em instituição privada. Então, eu queria que nesse primeiro momento você se apresentasse e falasse um pouco, em termos gerais, da importância do sindicato, das atuações do sindicato e como que esses professores que ainda estão se sentindo muito sozinhos e muito desassistidos podem se aproximar do sindicato. Então, olá, doutora Priscila. Professora, colega, é um poder estar aqui. Eu sou professora da rede, da escola. Cara, eu tenho uma professora também. Aí, será que a gente melhora? Eu tô te vendo bem, eu tô te ouvindo um pouquinho abafada, mas eu acho que se você colocar o fone, fica um pouco melhor. O som dela ou o som meu, gente? Pronto, melhorou? Tá perfeito, perfeito. Ótimo. Então, eu sou a Clarissa, sou professora, sou mestranda na UFRJ, e aí só corroborar com a sua fala de que a pesquisa continua, né? A gente está atuando, mesmo assim, de maneira remota, mas continua firme e forte. E sou diretora do Simpro Rio, que é o Sindicato dos Professores das Escolas Particulares, né? Tem o CEP, que é das escolas públicas, municipal e estadual, e o Simpro, que é das escolas particulares. É um desafio muito grande ser dirigente sindical. Eu me tornei dirigente sindical por compreender que precisamos estar juntos enquanto trabalhadores, né, trabalhadoras da educação, porque a gente acredita na qualidade da educação. E quando a gente se deparou com reformas trabalhistas, reformas previdenciárias, sucateamento da educação pública, grandes grupos internacionais se apoderando das escolas particulares, eu falei, gente, como assim? Eu não posso me sentir sozinha, né? E aí foi quando fui procurar o sindicato, ver lá o que eles estavam falando. Algumas colegas falavam, esse negócio de política, tu vai para lá, só tem política. Mas a política faz parte da sociedade, né? Ela rege a sociedade, ela orienta a sociedade. E tem uma frase que eu acho muito boa, que é sobre organização, né? Quem não é organizado por alguém. Então, eu prefiro estar ali na construção da organização em prol da educação de qualidade também na escola particular. Porque a gente sabe que a educação pública, aliás, como tudo que é público, né, é tudo mal visto socialmente, tudo apontado como se fosse algo ruim, mas o público tem muito valor. O público é o que é de todo mundo, o público é o que é nosso, é o que a gente tem que agarrar com todas as forças, né? E quando eu vejo a escola pública,
a concorrência que é para entrar na rede pública, seja no município, no estado ou federal, né? A gente vê como que é concorrido e como que é difícil passar num concurso. Então a qualidade está ali, né? Pelo suor, de tentar entrar e até a luta dos professores para a qualidade da educação, com mais autonomia e independência que na particular. Porque na particular a gente tem o famoso, né, patronato, que com as reformas dão aquela possibilidade da demissão, né, e não tem mais justificativa, enfim, tudo é justificativa para demitir. Então os professores e as professoras na rede particular ficam mais engessados, né, no sentido de não poder gritar tanto. Sim. Agora, o sindicato é um lugar que dá para gritar, é um lugar que dá para trocar muito, é um lugar que dá para debater essa qualidade de educação que passa pela qualidade profissional de cada professor e de cada professora, né? E ali assegurar o trabalho, né, a boa remuneração, a qualidade física, de saúde, enfim, de contratos, é o que nos une ali dentro do sindicato. Eu costumo falar isso com alguns colegas, né? Principalmente nos grupos hoje de WhatsApp, é um lugar que tem bastante debate, né? Político, enfim, a gente está debatendo das nossas vidas, falando das nossas dificuldades e tudo, e existe uma ideia de que o sindicato é uma coisa ruim, que só está no sindicato a pessoa que não quer trabalhar, só está no sindicato a pessoa que quer sair da sala de aula. E a gente sabe que a luta sindical ela é responsável por vários direitos trabalhistas que se tem hoje, né? Várias coisas, inclusive durante esse momento da pandemia, os sindicatos têm sido incansáveis para garantir alguma estabilidade que seja. Você me falou que vocês estão tendo reuniões, né? Vocês não param em momento nenhum com a militância, a busca da proteção dos trabalhadores. E aí eu queria já, dando uma puladinha, mas que você falasse um pouco das coisas que estão acontecendo no sindicato em prol desses professores e dessas professoras da rede privada. Então, eu posso sugerir que a gente faça aquele roteirinho que você tinha me mandado? Porque aí a gente acaba entrando nesse assunto. Sim, ótimo. Tá? Então, sempre nas minhas lives eu costumo trazer uma reflexão, né? Eu não conhecia a palavra acaso, né? Eu sempre vi tudo muito organizado, muito planejado. Por exemplo, no Réveillon, né? Eu passei na praia com meus irmãos e tal, e a gente planejou, no 2020 eu vou terminar o mestrado, eu vou dar aula lá no ensino fundamental, vou para a minha turma, meus alunos eu já tenho ideia de quem serão, a gente tem tudo em mente, planos, né? Sim. Os planos, né? A gente, na medida do possível, vai planejando a nossa vida. E aí chega, né, uma pandemia que para tudo, né? Parou o mundo, né? Então eu nunca tinha conhecido o acaso de uma maneira tão forte assim, e aí eu digo acaso porque eu nunca ia imaginar que em 2020, né, eu ia ficar em casa sem poder sair, com medo de morrer, né? Vizinhos meus pegaram Covid, uma delas faleceu. É uma coisa que dá medo, né? Assim, tipo, que é isso? O que está acontecendo? E, em paralelo a isso, a gente se coloca num lugar que a gente também não sabia, que são as aulas remotas. Sim. E aí é importante a gente entender três nomenclaturas, né? Que é o EAD, o homeschooling e o ensino não presencial. Sim. Que são categorias diferentes, mas que as pessoas confundem muito. E essa confusão tem tudo a ver com a ótica trabalhista. Por quê? No EAD, quando você é professora de EAD ou aluno de EAD,
você sabe que você vai ter que ter equipamentos, que você vai ter que ter uma boa internet, que você vai ter Uhum. que você vai ter uma série de ferramentas, né? Saber manusear várias ferramentas, várias coisas, né? Que o EAD tem. O seu contrato é para isso. Você é professora disso, Sim. né? Que acontece no Brasil no ensino superior, majoritariamente. Na educação básica, a gente não tem EAD. E, por outro lado, o homeschooling, que é uma modalidade de ensino que a criança ela tem as aulas com a família, não tem Uhum. participação nenhuma da escola. Né? O currículo, o planejamento, tudo é feito pela família. A criança não tem vínculo social escolar, a criança não tem professores que vão ali dirigir tarefas e tudo mais. Né? E o que a gente está, que é o ensino não presencial de maneira remota, né? Repentina. Isso caiu, assim, foi um soco no estômago de muitos Uhum. professores. Foi um sindicato, assim, recebeu muitas denúncias no aspecto mesmo físico, emocional, psicológico, de professores que não são EAD, ou seja, não têm familiaridade com os equipamentos, com Sim. as plataformas para serem usadas. Isso falando da educação básica de modo geral. Mas na educação básica de modo geral, a gente tem a grande dificuldade que é a educação infantil. Né? O segmento da educação infantil foi o que mais nos preocupou. E a mim, em particular, que é o segmento que eu mais gosto de dar aula, embora eu não esteja na educação infantil, mas a educação infantil é o lugar que eu escolhi para lecionar e por motivos pessoais, eu não pude estar lá esse ano. Mas isso preocupou demais. Por quê? A gente tem a questão da qualidade do ensino, onde a gente sabe, enquanto professora, que não se educa por tela na educação Sim. infantil. A gente tem a ótica trabalhista, que a gente precisa do trabalho para pagar os boletos que chegam. Uhum. E a gente tem as ferramentas, né, que poderão ser usadas ou não. Então, assim, para a escola particular da educação infantil, né, das creches, das escolas de educação infantil, foi o nosso maior desafio enquanto sindicato, que é assegurar esses trabalhos. E aí a gente começou a fazer, assim, fizemos lives na página do sindicato, eu fiz várias lives nessa minha página pessoal, para dialogar com as famílias, para dialogar com professoras, né, para a gente se entender nesse meio campo. E a minha fala da educação infantil é sempre o seguinte, para as professoras, primeiramente, a relação do vínculo é muito importante. Só que nós também, como foi tudo muito ao acaso, né, ninguém esperava, as pessoas saíram numa sexta-feira, né, se despediram das suas turmas e não Exatamente. voltaram. E a educação infantil tinha um mês de aula, né? Assim, as crianças ainda estavam em fase de adaptação, muitas delas. Então, esse vínculo, né, quando a gente no sindicato começou a apontar para manutenção de vínculo, a gente também não esperava que fosse durar tanto tempo assim. Uhum. Né? Porque naquele primeiro momento, em 13 de março, quando a gente sabia que não ia voltar, mas vai ser o quê? Um mês e meio, só que já se passaram 3 meses. 3 meses. E a gente não sabe quanto tempo mais vai durar. A gente está naquela fase agora, enquanto sindicato, de lutar pelo fechamento das escolas até as pesquisas, a galera lá da saúde dizer que pode voltar. Sim. Enquanto não forem essas pessoas as que disserem para voltar, a gente vai brigar até o fim para que não volte. Porque a gente... Sim. É importante, né, que eu tenho acompanhado essa questão das escolas, e outros países já abriram, e a questão de abre e fecha fica muito clara, né? Eles abrem, tem 2 semanas muitas vezes de aula e tem um surto localizado ali, crianças se contaminam assim de uma maneira muito rápida e eles precisam fechar novamente, as crianças precisam ir para casa novamente.
Se não me engano, foi a Coreia do Sul ou a China que já teve que fazer isso umas 2 vezes, depois da primeira abertura, né, que eles fizeram o controle da pandemia de uma maneira muito diferente da nossa, muito melhor do que a nossa, se é que a gente pode dizer que a gente teve, de fato, né, um fechamento, mas eles tiveram que retornar, né, porque eles tiveram as crianças que já são adaptadas ao distanciamento social, ao uso de máscaras, elas se contaminaram e tiveram que voltar. Então é importante a gente deixar também claro, eu acho, essa questão do sindicato, que não é eu não quero voltar porque eu não quero voltar a trabalhar e eu estou preocupada apenas com a minha saúde, né? É uma questão da saúde coletiva, é uma questão da saúde das crianças que vão estar ali, né? E que não houve, e eu acho que você vai falar, vou deixar você falar mais, você vai falar a questão do treinamento, do uso dos EPIs, não só do uso, né, do ensino remoto, mas quando volta, como que esse exército de professores e profissionais da educação vão ser treinados. Então, eu vou deixar você continuar. Não, então, isso mesmo, né? Então, assim, a gente não tinha noção do tempo que a gente ia ficar fora. E aí, as professoras começaram a se perguntar, né? Como que vai ser essa questão da aula na educação infantil? Vou chegar lá onde você falou do retorno. Mas é só para as pessoas entenderem qual é essa relação trabalhista da educação infantil neste momento, né? Em que escolas estão fechando, muitas professoras estão sendo demitidas, mas talvez o que esteja acontecendo também é não compreender o que é essa educação infantil, né? Que lida com um vínculo é pedagógico, e aí quando a gente fala do vínculo falar qual é aquela música da rodinha que cantava, orientar as famílias sobre possíveis atividades para fazer, promover que as famílias tragam também sua cultura de infância para dentro, né, da casa, para que a criança aprenda. Tudo isso é pedagógico e tudo isso pode ser orientado pela professora. E a partir do momento que é a professora que está fazendo essa orientação, ela está trabalhando. Logo justifica o pagamento da mensalidade, logo justifica o salário integral, né? Então, assim, eu acho que a gente parou assim, no momento em que as creches, as escolas de educação infantil, elas perderam um pouco o foco da educação em si, né? Ficaram naquela tarefa do espaço enquanto os pais saem para trabalhar. E aí os pais entendem que eu não saio mais para trabalhar, eu não preciso mais daquele espaço. E a escola entende, eu vou ter que inventar alguma coisa aqui porque eu preciso dessa mensalidade. Sim. Então a lógica do mercado ficou muito maior do que a lógica educacional, que na educação infantil é fundamental. Eu costumo dizer isso, né? Que nunca mais na vida de ninguém, na sua, na minha, das pessoas que estão assistindo, a gente aprende tantas coisas como de 0 a 3 anos. Né? De 30 a 33, de 40 a 43, 50 a 53, nunca mais. Porque de 0 a 3 anos que você aprende a andar, a falar, a vestir, despir, fazer birra. O social é muito importante. Então, tudo isso pode ser orientado pedagogicamente, né? Não que os pais vão substituir as famílias, e aí não é aquela questão de mudar a folhinha, né? Não tem folhinha de colorir, não é isso. É como que a educação pode estar sendo feita de maneira remota, e quem pode falar isso são as professoras daquele segmento. Então, entender que isso é um vínculo de trabalho foi a nossa grande tarefa e a nossa grande tentativa da sociedade entender e não tirar, inclusive das professoras entender que elas estão trabalhando e por isso precisam ser remuneradas, né? E aí a questão do retorno que você colocou, aconteceu em vários países realmente, né? Só que a gente tem aqui no Brasil uma lógica perversa, né? Que é a do neoliberalismo, que é do capital, a do trabalho, né? Então é desafiador pensar que quanto mais se flexibilizar as normas, né, de isolamento social, mais a pressão para que as escolas abram vai acontecer. Principalmente a educação infantil, porque a educação infantil, de uma maneira muito equivocada,
é diretamente linkada ao trabalho. Sim. Né? As famílias trabalham, a criança vai para a creche. É essa a lógica de mercado, né? Quando, de novo, a qualidade da educação não é valorizada, não é colocada. E nem a saúde. Então, no último sábado, nós tivemos no Simpro uma plenária de 3 horas e pouco, assim, debatendo como que seria esse retorno, né? Com o Ministério Público, com técnicos da saúde, né? Representações da Fiocruz, representações da Secretaria, dos conselhos, enfim. Como que seria esse retorno? E aí a gente chegou na seguinte conclusão, assim, como a educação infantil é a primeira ali da linha de frente, né, previsto para o dia 1º de julho, nas escolas particulares, que é o lugar que eu estou com a fala aqui, a gente se depara com uma realidade muito perversa, né, que são escolas, creches e escolas de educação infantil, que muitas foram criadas para dar conta de onde o público não chegou, né? E aí a gente desmistifica aquela ideia de que o particular é de gente rica, né? O particular é de quem pode pagar, e que todas as escolas particulares estão com todas as ferramentas tecnológicas para dar aula. Isso é muito sabe relativo. Que não é verdade. Né? A gente não tem essa realidade aqui no Brasil. E aí, muitas escolas, muitas creches de educação infantil são salas mínimas, com ar-condicionado, que não tem quintal, não são arborizadas, né? Não tem banheiros selecionados, né? Separadinhos, bebedouros, não tem essa estrutura, né? Que seria necessária para se ter aula no meio de um pico de pandemia, porque ainda está no pico, né? Ar-condicionado, né, que é surreal. Então, essa era uma questão que eu sempre falava para as famílias da escola que eu leciono, que é uma escola que é na Zona Sul, que o prédio foi feito mesmo para a educação infantil, não é um prédio adaptado, que é muito arborizado, que tem muito quintal. E lá a gente era assim, total contra telas, contra ar-condicionado, deixa sentir o ventinho, deixa brincar no quintal, né? Não precisamos de tablet aqui na escola. Porque tinha muitas cobranças, não vai ter ar-condicionado, não vai ter tablet. E aí eu falava dessa importância, né, para a educação a partir do corpo e da liberdade de expressão do corpo. E aí era muito engraçada essa cobrança. E agora a gente vê, né, que muitas escolas utilizam essas ferramentas exatamente por não possuir essa estrutura que é ideal para a educação infantil. Sim. E a criança, né, como foi falado lá na live, pega brinquedo, bota na boca, dá pro amigo, na hora do lanche pega o copo do amigo, bota na boca, chupa isso, chupa aquilo. Como é que você vai falar para crianças, né, de 2 a 5 anos, não tira a máscara, né, tira a mão do nariz, enfim, inverno, né, chegando, a gente sabe que as crianças têm aquelas gripezinhas de inverno, como é que vai diferenciar dos sintomas da Covid? Então, quando a criança estiver com febre, espirrando, ou com tosse, ou com uma crise asmática, todo mundo falta 15 dias, porque teve sintoma, né? Então, assim, é muito complexo voltar neste momento em que ainda estamos em pico. Isso em relação aos alunos, né? Agora, trazendo para a ótica dos professores. Professora que pega metrô, que pega trem, que pega ônibus, né? O risco que ela corre no trajeto, o risco que ela corre lidando com as crianças. É impossível educação infantil sem toque, sem troca, sem afeto. Não tem como. Não tem como você chegar para uma criança que você não vê há 3 meses e falar, fica aí, ó, só oi, hein? Ou bater cotovelo. Não tem, gente. Não existe isso. As crianças entre si, elas brincam, elas interagem entre elas. E é impossível você falar, não chega perto do seu coleguinha, né? Você tem que estar a 1 metro de distância. É impossível, né? Não tem como a gente ter essa adaptação tão cruel, que é uma adaptação de cultura. O Brasil, culturalmente, é formado de afeto, né? De troca, de beijo, de abraço, né? Diferente de outros países que a gente chama de frios, né? Nossa, como os europeus são frios, eles são distantes. Né? O Brasil não, o Brasil é muito corpo, é muito quente, né? E para a educação infantil é um desafio muito grande. Então,
A nossa luta no sindicato é pelo não retorno, pela saúde, né? A luta pela vida em primeiro lugar, sempre, né? A nossa luta é pela manutenção dos empregos, né? Pela qualidade de ensino, e a qualidade de ensino passa pela saúde do professor e da professora, neste momento em que a jornada de trabalho triplicou, né? Nós triplicamos no sindicato, nós triplicamos nas escolas, né? Então, assim, o sindicato é um organismo, né? Respondendo aquela sua primeira pergunta, a gente pode dizer que é um grande escudo, né? Quando a professora e a professora, né? O trabalhador ou a trabalhadora em geral, se sente desrespeitado, se sente diminuído, né? E ele não tem como ir lá na frente da direção da escola e pautar com medo de demissão, com medo de retaliação, ele tem o sindicato para fazer essa blindagem, né? Então as denúncias do sindicato são anônimas, podem ser anônimas, a gente recebe, a gente liga para a escola para saber o que aconteceu, dizer que o professor está sem internet, ou está sem ferramenta, ou que está sem formação. Você me perguntou, né, como que era feita essa formação para lidar nesse período, né, de tecnologia. Isso. Então, assim, a gente tem uma convenção sindical, né? A convenção são vários direitos que os professores têm, que não estão diretamente ligados à CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas. É um plus a mais, né? Então, por exemplo, estabilidade pré-aposentadoria, né? Isso não é CLT, isso é convenção do sindicato, que o sindicato faz um acordo anualmente com o patronato para a consolidação das leis. Levar o filho ao médico até 14 anos, convenção sindical. O que mais? Tem várias questões que não estão diretamente ligadas ali. Então, a importância do sindicato para a defesa dos trabalhadores, né, professores e professoras, é ímpar, assim. E, infelizmente, a maioria dos professores só compreendem a importância do sindicato quando ele é demitido. Né? Ele é demitido, o que eu faço agora? E corre para o sindicato. Né? Quando a gente precisa dos professores e das professoras o tempo todo, né? Não só no momento da demissão, que nós também estamos ali para apoiá-lo, sem dúvida. A importância do sindicato é ímpar. Eu achei legal você falar essa questão da convenção, né, dos acordos que são feitos anualmente, porque as pessoas acham que é só estar lá na lei, é a lei. E eu acho que é exatamente isso que você falou. Quando você está no ensino público, você está atuando no ensino público, você pode arrumar uma briga com aquele diretor daquela escola e você vai sofrer um assédio, né? Uma das coisas que a gente conversou também. Você vai sofrer um assédio, você muitas vezes vai ter que pedir para trocar de escola e tudo, mas você não vai ser demitido. Para você ser demitido, você precisa passar por um processo administrativo, né? Enquanto que as relações que se dão nas instituições privadas, elas são muito mais frágeis e é como se fosse mesmo Davi e Golias, né? Você é pequenininho e tem aquele... Muitas vezes é toda uma corporação mesmo, um grupo, um conglomerado que é hoje o dono da sua escola, né? O que está definindo se você vai ficar ou se você não vai ficar, como vai ser a sua condição de trabalho ou como não vai ser a sua condição de trabalho, se dá para além, muitas vezes, da sua direção. Então, cada vez mais, por incrível que pareça, não é uma coincidência, cada vez mais que se tenta enfraquecer o sindicato, por outro lado, mais a educação se torna empresarial, no sentido de que existem empresas de educação, grupos empresariais envolvidos em investir em educação, né? Então, existe cada vez mais, e essa é uma questão que não é brincadeira, né? Existe cada vez mais uma necessidade que as pessoas se filiem
ao sindicato e participem do sindicato, porque existe uma reclamação de que o sindicato é isso, é aquilo, mas existe eleição, né, periodicamente, existem os debates, né, é saber que, como você falou, o sindicato ele não é apenas para quando você é demitido. E se você tornar o engajamento no sindicato algo permanente, o benefício será de todos, porque a luta se torna cada vez mais forte, né? A categoria se torna cada vez mais forte. A gente vê categorias como, por exemplo, a categoria dos porteiros e dos zeladores, é uma categoria, pelo menos há um tempo atrás, cujo sindicato era fortíssimo. Uhum. Né? A minha mãe já foi síndica do edifício que a gente morava, e era assim, os acordos eram acordos que eles conseguiam assim benefícios trabalhistas ótimos para aquela categoria, porque era um sindicato muito forte, né? Uhum. Então a importância do sindicato é essa. O trabalhador sozinho ele não consegue, mas o trabalhador em coletivo, a Márcia está falando aqui, luta coletiva é isso. O trabalhador em coletivo, ele consegue. E consegue, inclusive, mudar alguma coisa no sindicato que não esteja agradando a categoria. Com certeza, democrático. Teve uma outra coisa que você falou que eu achei que foi importante, que quando você estava falando na questão do retorno, que eu não sei se vocês acompanham, durante essa pandemia, eu reestabeleci o hábito de ler jornais, né? Pela internet. Uhum. E cada dia existe uma coisa nova sobre a Covid. Cada dia é um sintoma novo, né? Esses dias nem foi no jornal, eu estava lendo no Twitter uma médica, a doutora Júlia Rocha, maravilhosa. Ela estava falando que aquele termômetro que encosta na testa para ver a nossa temperatura não adianta de nada. Eita. Não significa que você não vai entrar no shopping center, no mercado, e você não vai estar com Covid, porque tem a questão agora do assintomático, do pré-sintomático. Isso. Imagina isso numa instituição que ela é fundamentalmente aglomerativa, vamos usar essa palavra. Aglomeração, aglomerar-se está na natureza da escola. Não existe escola sem aglomeração. Não existe, como você falou, principalmente educação infantil, mas eu sou professora de adolescente. Não existe educação sem toque, sem abraço, sem conversa próxima. Não existe. E são essas duas coisas. Eu continuo reforçando a importância do sindicato, porque de fato isso é eu acho que a gente precisa retornar, enquanto trabalhadores, até uma formação política, né, dos professores, deles se enxergarem enquanto seres políticos, ativamente políticos, e não apenas como eleitores, mas como agentes de política. E eu vou continuar, a gente tem mais ou menos 20 minutos, eu vou deixar para você continuar a sua fala. Então, Priscila, isso é fundamental, assim, essa compreensão do sindicato. Por quê? A gente está num sistema em que os trabalhadores de modo geral, eles é como se tivessem adaptados ao que o sistema propõe. Um exemplo que eu gosto de dar é a novela, né? Eu passei, sei lá, uns 7 anos da minha vida sem assistir novela. E aí minha mãe ficou doente, ficou internada no hospital, o que tinha lá no hospital era novela. E aí eu fui me deparar que a novela que quando eu assistia era das 8, hoje é das 9h30. Né? Eu falei, caramba, olha isso, eles adaptaram para o horário que o trabalhador está chegando em casa, né? Então, assim, quando a gente vê um sistema, né, que as crianças entram na escola umas 7, 7h30 da manhã, criança de horário integral, e sai por volta das 18h30, 19 horas, porque os seus pais estavam trabalhando durante todo este tempo, e às vezes nem é a família que vai buscar,
Já vou responder quem perguntou sobre o protocolo do Simpro e sobre Júlio, tá? Já li aqui. Que não necessariamente são os pais que vão buscar, às vezes é babá, porque os pais ainda estão trabalhando. Sim. A gente vê essa lógica, né, do capital, que é do trabalho, né? E quando a gente pergunta para os pais por que eles trabalham tanto, né? A pergunta é respondida pelo porque eu quero dar o melhor para o meu filho, né? Eu quero dar o melhor quarto, quero dar o melhor brinquedo, quero dar o melhor conforto, quero pagar a melhor babá, tudo é o melhor, a melhor escola, né? Tudo é o melhor. E o melhor, nessa lógica do capital, é aquilo que você paga mais. Né? Então as pessoas trabalham exaustivamente. E aí, quando a gente chegou agora, né, na pandemia, eu distribuí um relatório para minha pesquisa, que é de ética, inclusão e interculturalidade, e eu queria saber como que estava essa relação cultural familiar. E no questionário eu perguntava, né, por que botou a criança na escola de educação infantil. A maioria colocou que era por causa do trabalho, né, nessa ótica de que eu preciso de um lugar seguro, né, para ficarem enquanto eu trabalho. E como que eles estavam lidando com as crianças em casa. E assim, 85% respondeu que a maior dificuldade era lidar com as telas, porque as crianças só ficavam nas telas o dia inteiro. Ou era no celular, ou era no tablet, ou na televisão, só. E aí eu comecei a provocar, eu falei, gente, mas olha só, cadê as brincadeiras de vocês, da família? O que você brincava quando era pequena? Cadê as cabaninhas? Cadê o botar roupa de adulto, né? O rabiscar parede? Enfim, cadê, né, as brincadeiras, a cultura familiar? E aí eu me deparei que a gente está numa geração em que as pessoas trabalham tanto, que essa cultura familiar se perde. Desde a alimentação, né? Meus avós, por exemplo, no café da manhã comiam milho cozido, comiam aipim, comiam batata doce, né? Não era a rapidez do pão fatiado, que já está fatiado, você passa o negócio e come, né? Então também tem a ver com a saúde, né? Do feijão fresco, do arroz fresco, do legume que demora para cozinhar. Não, são coisas rápidas, né? De micro-ondas e tal. Então a gente foi incorporando, né, uma cultura assim, para se adaptar a esse mecanismo, a essa ótica do trabalho, que afasta a gente do que a gente realmente é enquanto nação até, enquanto cultura, enquanto identidade cultural. E aí, quando eu penso nos professores e nas professoras, que também são sujeitos da sociedade e também estão nessa lógica do trabalho, muitos saem de uma escola, pula para outra, à noite ainda vai fazer algum curso, alguma outra coisa, que o professor está sempre aprimorando, se atualizando. Né? A gente cai nessa lógica do capital. E aí, essa lógica do capital, muitas vezes, tira a nossa identidade de trabalhadora e de trabalhadora. E se eu não sou trabalhadora e não sou trabalhadora, eu não preciso de sindicato, eu consigo me resolver sozinha. É verdade. Eu tenho uma ótima relação com a direção do meu colégio, com coordenação, é minha madrinha de casamento, é meu não sei o quê. Eu não preciso de sindicato. Só que a gente esquece que eu tô na correria, você tá na correria, o vizinho tá na correria, o outro tá na correria, e tá todo mundo na correria junto, porque a gente absorveu esse sistema de uma forma que não dá tempo da gente questionar se é isso mesmo. Porque eu poderia muito bem ganhar o salário que eu ganho trabalhando 8 horas por dia, como era no início lá da CLT, que precisava ser. Eu não deveria estar ganhando o salário que eu ganho hoje, tendo que trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, sem perceber. A novela esticou e eu nem vi que esticou. Né? Então as pessoas, elas acabam nessa correria, e nessa correria ficam muito cansadas. Muitas pessoas que eu chamo para ir para a assembleia, para ir para reunião, ai, cara, tô muito cansada hoje, não vai dar. As pessoas estão realmente, né, exaustas, é uma correria muito grande. Então, tudo isso vai tirando esse momento da gente se reconhecer enquanto sujeitos de uma sociedade, incorporados e adaptados a um sistema que nos adoece, que nos retira os direitos. Direito de ser enquanto identidade nacional e poder vivenciar a minha cultura, que é uma cultura demorada. Você acha que eu vou acordar
5 horas da manhã para cozinhar o milho para comer no café da manhã. Claro que não, vou acordar 10 para as 6, que eu pego o pão, bato no sanduícheiro e pronto. Uhum. O sistema faz isso com a gente, né? E também a identidade cultural, a identidade trabalhista, né? Não se reconhecer como fruto de um trabalho que gera trabalho, né? E que te retira essa sua identidade de se reconhecer enquanto um coletivo que poderia atuar em prol da melhoria desse seu trabalho não ser desse jeito que ele é, né? Então, no sindicato, a gente tem essa lógica, né, da luta pela qualidade do trabalho, né, e matando, assim, 10 leões por dia. Você falou dos grupos empresariais, nós perdemos a educação, isso é fato, nós perdemos a educação. A educação está na mão de administradores que não entendem lufas do que educação. Né? São grupos internacionais até, né, que são linkados a editoras, né, enfim, a esses grupos que fazem essas apostilas, que são vinculados aos cursinhos pré-vestibulares, que, enfim, é todo um mecanismo, né, de administradores com título de educação, mas não é educação. Exato. Porque se fosse educação, o objetivo principal seria a qualidade de ensino, e não a relação capital-trabalho, não a relação de onde a gente tira mais lucro, não a relação do que tem que ter Enem sim, porque o valor da prova, que valor da prova, cadê a qualidade? Né? Então, esses grupos internacionais, eles se apropriaram, né? Começaram pelo ensino superior, né? E já estão caindo para a educação básica, e já chegando também na educação básica até a educação infantil, né? E isso é muito preocupante, né? Porque a partir do momento que a gente vê escolas colocando no contra-cheque colaboradores ao invés de professores, vamos, time! O que é isso? Uma equipe de professores ser chamada de time, né? E as pessoas, assim, é uma glamorização das pessoas acharem que esses grupos educacionais te dão algum status social, né? Porque aí você vê nas redes várias mães e pais postando: meu filho estuda na escola tal, olha aqui, está em homeschooling. Eu falo, gente, mas não é homeschooling, não tem homeschooling. É complicado, é complicado. Né? Para tentar tirar, nossa, olha aqui, como que ele é. Nada, ele está ali na frente de uma tela, com uma aprendizagem que não é para ser dessa forma. Né? E a gente nessa luta constante de defesa dos trabalhadores pela qualidade de ensino, e tem lá o patronato dizendo, né, tentando pautar e colocar o sindicato como grande vilão da história. Mas eu acredito bastante do que você falou. Gostei bastante, você falou sobre a identidade do trabalhador, né? Identidade de trabalhadora, você se enxergar como parte mesmo de um coletivo, né? E a gente tem vários debates, né? E as nossas conversas, assim, tanto no grupo de extensão quanto em outros meios, se você precisa trabalhar para pagar as suas contas, você é da classe trabalhadora. Você não é de outra classe, você não é capitalista, você não é empresário. Se você precisa todos os dias fazer o seu trabalho para no final do mês pagar as suas contas, independente se a sua conta tem um total de R$2.000, R$3.000 ou R$30.000, você é trabalhador. E essa identidade se perde, como você falou, né? Quando a gente não enxerga mais esse sistema no qual a gente está inserido. Ele se torna invisível, né? Essa é a grande dificuldade. E o sindicato, eu acho que o que ele incomoda é que ele está sempre lembrando que o sistema está aí e que o que o sistema está fazendo com a gente. Isso. E aí é um espaço, né, libertador, assim, quando você conhece o sindicato, quando você começa a participar, quando você compartilha angústias, né? Neste momento de pandemia, o que a gente mais vê dos professores da rede privada é angústia. Angústia por estar, muitos deles, né, sem ser ouvidos nessa lógica da administração e não da educação, né?
muitas professoras chegam, mas Clarissa, eu estou falando para a direção, para a coordenação, para a gente não ir por esse caminho, para a gente ir por aqueles, mas eles têm medo, porque falaram que se fizer assim, vão tirar os alunos da escola. Então, assim, sem entender, né? Eles têm medo porque eles não entendem o que é a educação. E muitos professores ali, tendo que lidar com isso, fazer algo que eles não acreditam, que eles sabem que não é para fazer, e fazer para os sorrindo. quais eles não foram treinados, né? Não foram treinados, Muitos não têm os equipamentos, a internet é ruim, o horário de trabalho está péssimo, as pessoas estão, para ter uma aula de 2, 3, 5 minutos, passam a tarde inteira, madrugada, Sim. editando vídeo, porque a internet não ajuda, né? E muito angustiados, E né? são várias habilidades para as quais você não foi treinado. Não foi, né? Edição não foi. de vídeo, você não foi treinado para editar um vídeo, você não sabe editar um vídeo, porque existe uma técnica para isso, né? E você precisa produzir uma quantidade enorme. Imagina um professor de língua portuguesa, imagina um professor de ensino fundamental 1, que tem uma turma, aquele professor, ele ensina todas as disciplinas. Eu sou professora. Sou eu. Imagina, produzir para a sua turma matemática, língua portuguesa, né? E você tá ali. Ciências, história e geografia. Isso, chega no ensino fundamental 2, o professor de língua portuguesa, que é professor muitas vezes de 5º a 9º ano, de 6º a 9º ano. Né? E ele precisa produzir material para todas as turmas dele, ou dela, né? Dela, vamos usar o dela. Com meios para os quais não fomos treinados, é verdade. E fora as professoras que já são numa idade mais avançada, não estou dizendo que só porque ela é idosa ela não sabe mexer, mas a gente sabe que existe um gap geracional que precisa ser levado em consideração. Sim, e a gente fica louvando o sacrifício. O sacrifício é visto como lindo. Nossa, olha aqui, passei 12 horas para fazer isso. Nossa, olha, minha mãe amarrou amarrou o telefone não sei aonde para conseguir gravar essa aula. Heroínas. Não, nós somos trabalhadoras. Eu tenho uma expressão para isso, chama de romantização da opressão. Antes da pandemia, lá no Simpro, eu sou da Comissão de Educação Infantil e a nossa luta é pela equiparação salarial. Pasmem, as professoras de educação infantil ainda têm o menor salarial na categoria. E aí, quando a professora da educação infantil liga para dizer, chorando, que foi demitida, e nesse choro de demitida tem, mas eu passei janeiro lá na escola, meu marido pintou a escola toda. Isso. A diretora era a madrinha, foi minha madrinha de casamento, eu achei que ela fosse minha amiga. Então, por ela achar que era amiga, por ela pintar a escola em janeiro, por ela se doar para a escola, ela achou que não era necessário ter carteira assinada, que não era necessário ter o pagamento de férias, que não era necessário, né? Várias questões, e isso não é um caso, não. São muitos e muitos e muitos e muitos casos. E aí eu chamo essa romantização da opressão, que é isso que você falou, né? Olha só o que eu fiz, eu peguei um cabo de vassoura, eu mobilizei minha família inteira, que poderia estar junta fazendo um monte de outras coisas, para dar conta daquela aula, né? Que eu acho que é muito próximo do sentimento das empregadas domésticas, que eu conheço essa realidade enquanto mulher preta, né? Eu arrisco dizer que não existe um negro no Brasil que não tenha algum parente que seja ou que tenha sido empregado doméstico. Não existe. Sim, não existe. Não existe. Todo mundo tem na sua família, se a pessoa não for. E quando teve a PEC das domésticas, que a gente somou na luta para aprovar a PEC das domésticas, elas diziam, não, mas não pode, porque senão, ai, coitada da minha patroa, vai ter que me pagar. Olha isso que a gente ouvia. E é muito próximo do que quase da família para cumprir então, uma lógica escravagista. Exatamente. É um romantismo assim, da educação
eu fui até grosseira com uma colega que me mandou um texto, assim, ela tentando trazer essa questão do, olha, como que nós somos maravilhosas, né? E no texto tinha um parágrafo que dizia assim, nós que trabalhamos por horas e horas, além da nossa carga horária, para produzir, se a gente precisar virar a madrugada, a gente vira mesmo. E tal, eu falei, como assim, gente? Eu não sou essa pessoa, eu não sou, porque eu sou professora, eu Sim. amo o que eu faço, eu trabalho com prazer todos os dias, mas eu sou gente, eu sou trabalhadora, eu sou paga por um determinado horário de trabalho. Isso. Então o meu celular no grupo do colégio, saí do grupo. Quando começou a ter mensagem às 11 horas eu saí, tenho lá disponível meu e-mail, todos os outros contatos, mas a questão da relação de trabalho, eu me posiciono sempre, né? Não, tudo bem, amo, mas nesse horário aqui já passou meu expediente, Isso. né? Então é a gente também se colocar nesse lugar de saber os seus direitos e fazê-los, né, cumprir. E quando você está ali no seu legítimo direito de se defender, né, defender o seu corpo, defender a sua saúde, e isso é violado, aí liga lá pro Simpro que a gente faz uma denúncia que a gente vai resolver isso para você, porque isso é absurdo, né? A gente precisa, né, colocar esse limite do nosso corpo. Sim, sim. A gente está acabando, não a gente, né? O Instagram está acabando. Mas assim, é fundamental, é fundamental. Eu queria já fazer o nosso merchan aqui do Circularidade. É uma coisa que a gente tem pensado, que a gente tem discutido, que é a formação política do trabalhador e da trabalhadora da área de educação. Né? A gente Maravilha. vê urgente, porque a pandemia é política, as medidas de distanciamento social são políticas, né? Que a gente não viu, o Estado esteve totalmente ausente, né? Mandou embora, mas vai embora e faz o quê? Né? Gente sem água, tudo isso é importante, por isso a gente acha super importante a fala da luta sindical. Eu repito, né, a importância de se organizar enquanto categoria, enquanto trabalhadora, e se ver enquanto trabalhadora, como você falou, dar o limite do horário, né? É importantíssimo isso, porque é uma questão de saúde mental, é uma questão de saúde da família, é uma questão, como você falou, de alimentação. É o direito de alimentação, de se alimentar bem, né? E se alimentar com calma, se alimentar de maneira devida. É a saúde do seu corpo, é a saúde da sua mente, é a saúde do seu filho. Então, assim, é muita coisa. A gente achar que o sindicato só atrapalha a vida do trabalhador. Não, estamos juntas. É luta o tempo inteiro. É luta, é muita luta. O tempo inteiro, é isso. E fechando como eu comecei, falando que a universidade, a UERJ, o FRJ aqui representada, a universidade pública está funcionando. Né? A gente está funcionando na nossa extensão, a gente está funcionando nas nossas pesquisas, a gente está funcionando no ensino, e elas caminham juntas, né? E a gente tem 2 minutos, então eu vou parar de falar, porque eu estou aqui apenas para mediar esse momento aqui, e eu queria que você terminasse deixando o recado que você quiser deixar. A gente sabe que poderia fazer várias lives aqui, mas quem sabe a gente marca outra. Mas eu quero te agradecer muito, Clarissa, pela sua disponibilidade. É muito bom dialogar com os nossos companheiros e as nossas companheiras de luta. Muitas vezes a gente não consegue estar junto exatamente porque não são lutas separadas, são lutas co-irmãs, mas são complicadas às vezes a gente se encontrar. Então quero te agradecer por estar aqui, por ter disponibilizado seu tempo para estar aqui dando essa aula para a gente. Foi uma aula. Então, por favor. Sou eu que agradeço o espaço, dizer que a luta do sindicato está pelo não retorno, né? A educação infantil foi pautada pelo município para voltar no dia 1º de julho, e a gente está numa luta pela vida para esse não retorno. Isso.
tá? Quando a gente está seguindo a pesquisa, a ciência, os protocolos sanitários, né, para a gente poder dar o aval para a categoria voltar, tá? Então a gente está aí pelo não retorno, essa é a nossa principal bandeira de luta. No mais, nós estamos lidando com a questão desse ensino remoto, né, e dando todo o suporte para os professores e professoras, pela não redução salarial, pela estabilidade dos empregos. A gente conseguiu fechar com mais de 100 escolas a redução pela MP 936, com a participação do sindicato, porque aí tem a redução, mas o governo paga. Tô live de volta, gente. Ela tinha voltado, deixa eu ver se ela voltou. Clarissa, se você estiver aí, por favor, dá um oi que eu te chamo novamente. Ah, tá aqui ela. Deixa eu chamá-la. Ótimo, deu um oi. A Clarissa vai voltar para a gente terminar. Para ela concluir, eu vou deixar salvo completinho para a gente fazer. Então, não foi você que tinha caído, não. Quem caiu foi o Instagram que derrubou a gente. Isso. Porque tem horário, aquele né? tempo, tem aquele horário, isso. Então, mas eu queria que você concluísse para eu deixar direitinho, ainda que seja rapidinho, porque o pessoal vê depois e bastante gente acessa depois. Então, só deixar então esse recado do Simpro, que a gente está nessa luta pelo não retorno e pela manutenção dos empregos e pela não redução. As escolas que precisam fazer a redução, que procurem o sindicato, porque o sindicato está fazendo esses acordos pela MP 936, de modo que o professor continue com o seu salário integral. E o Simpra que está fazendo essa mediação. Então, para fazer algo, né, recebi uma proposta aqui de redução salarial. Procura o sindicato, porque pelo acordo do sindicato, além de fazer pela 936, né, ainda garante a estabilidade até dezembro. Olha, isso é bem importante de saber. É bem importante, da educação infantil ao superior. O professor que já foi, a professora que já foi demitida, ela também pode procurar o sindicato, e porque está havendo demissões assim, né, muitas, em massa, né? Então, elas também podem procurar o sindicato, que vocês também Pode procurar. Isso, pode procurar para a gente ver a questão da homologação, saber se a homologação foi feita direitinho, se a professora tem alguma coisa mais para receber. Estamos começando também a construir um fundo de amparo para os professores que foram demitidos e não tem outra fonte de renda. Então, a partir de agosto, setembro, a gente já deve estar no ar com esse fundo de amparo e tudo em prol da categoria. Assim, e você me falou, a última, assim, só para a gente fechar mesmo, prometo. Você falou, a gente conversou sobre o ensino superior privado, lembra? Eu queria que você falasse sobre que vocês têm essa comissão, da qual você não faz parte, mas ela existe, que está atuando. Assim, a diretoria do Simpro acompanha todas as demandas do sindicato. Só que algumas questões precisa de um olhar mais detalhado, né? Que é o caso da educação infantil, que tem uma comissão só para a educação infantil. O superior tem uma comissão só para o superior. Mulheres tem uma comissão comissão de mulheres, né? Que são as pautas sociais, combate ao racismo, enfim. E o superior, tanto a educação básica quanto o superior, a gente está em campanha salarial, né, que a gente começou antes da pandemia, então a gente está no fechamento das negociações. Estamos acompanhando também essa questão das demissões. No superior já tinha uma pauta que a
gente acompanha há muito tempo, que é do professor tutor, que era do professor de EAD, né? E a luta também é pela equiparação desse professor, e agora tem essa hibridação, né? Posso dizer, do que era presencial, agora também está à distância, como que está isso, o sindicato está acompanhando bem de perto. Existem questões, eu acho que é interessante mesmo que a pessoa entre em contato, né, com o sindicato, porque existem instituições de ensino que o professor produz o material e tem que abrir mão do direito autoral daquele material, ou seja, aquele material passa a fazer parte da instituição, né? E então é uma luta que precisa fundamentalmente do sindicato, porque é no sindicato que vai receber a orientação e tudo, né? Essa é a questão. O professor não tem que nada. Ele não tem que produzir para deixar para a faculdade ou para a escola, para onde for, né? Tudo isso é passado via contrato, né? Tem várias instituições fizeram contratos específicos para esse momento da pandemia. Esses contratos, muitos professores procuraram o sindicato para o nosso corpo jurídico analisar e ver onde estaria abusivo ou não estaria, o que poderia ser modificado. Então, o sindicato ele está de portas abertas, assim, está se sentindo com abuso de alguma cláusula, até alguma coisa que você não entendeu, às vezes a linguagem jurídica, né? A gente fica com uma dúvida ou outra de assinar ou não. Na dúvida, procura o sindicato. A gente tem um corpo jurídico para isso. É importante isso. Talvez você não tenha a resposta ali imediata no mesmo dia, na hora, mas o sindicato vai estar analisando no corpo jurídico e vai te dar esse retorno. Ótimo. Acho que voltou. Então, eu quero te agradecer de novo, Clarissa, foi ótimo. Obrigada mesmo pela sua disposição de estar com a gente. É super importante, eu acho que é um debate muito importante, como eu venho falado. Também eu quero estimular que as pessoas procurem conhecer mais, né, o trabalho do sindicato e se envolver mais com o sindicato, porque só mesmo na luta coletiva que a gente vai conseguir a melhora, porque o que a gente tem visto e as pessoas já têm chamado de uberização da mão de obra, né? É o que a gente tem experimentado em diversos setores e o setor da educação não é diferente disso. Então, obrigada mesmo, obrigada pela sua disposição. Obrigada pela sua disposição de lutar. E a gente se vê. Eu que agradeço. Agradeço também as pessoas que vieram assistir. Deixar um beijo especial para minha irmã, para Ana Carolina, para a Bruna, que eu vi que passou aqui, para a Juliana Brum, para o Felipe Bispo, Lara, lá de Teresópolis. Deixar esse beijinho. Tá famosa, hein? Muita gente. Beijo, gente. Obrigada por participarem aí. Continuem de olho nas nossas lives e nos nossos eventos. Tchauzinho. Beijo, tchau. Tchau, Clarissa. Beijo.